Galerinha, e agora? Vídeo de resolução de atividades. Chegou a hora de praticar. Muito bem, vamos lá então? Livro didático em mãos, ótimo! Página 17, atividades 2, 3 e 4. Vamos juntos? Partindo a aventura! Atividade 2, acompanhe a leitura. Com a mesma quantidade de combustível, o carro de Heloísa faz 3,25 de um percurso. E o carro de Roberto faz 1/10 do mesmo percurso. Muito bem. Comparando apenas a quantidade de combustível, qual é o carro mais econômico? Por quê? Galerinha, duas situações bastante importantes aí, tá? Os dois carros, tanto da Heloísa quanto o do Roberto, têm a mesma quantidade de combustível, tá? E eles vão fazer o mesmo percurso. Porém, com essa mesma quantidade de combustível, o carro da Elo conseguiu realizar 3,25 avos do trajeto, do percurso. E o carro do Roberto conseguiu realizar 1/10 do trajeto, do percurso. Então, analisando essas duas frações, eu preciso descobrir qual é a maior. Por quê? Uma vez que nós descobrirmos qual é a fração maior, nós vamos descobrir qual carro conseguiu fazer a maior parte do percurso. E o carro que conseguir andar mais com a mesma quantidade de combustível do que o outro, com certeza é o carro mais econômico, certo? Vamos lá, então. Fração do percurso que o carro da Heloísa conseguiu fazer, 3,25 avos. E a fração que o carro do Roberto conseguiu fazer, 1/10. Reparem aí que os numeradores e denominadores dessas frações são todos diferentes, tá? Então, vamos puxar lá do nosso livro didático o que ele comenta a respeito disso. Acompanhe a leitura lá, ó. Quando os numeradores e denominadores das frações são diferentes, essas frações são transformadas em frações equivalentes. Detalhe, com denominadores iguais, com o mesmo denominador. E em seguida são comparadas. Ali nós temos denominadores diferentes, 25 e 10. Então, nós, para encontrarmos o mesmo denominador, vamos nos utilizar do cálculo do MMC, que vocês já aprenderam, né? Então, MMC na telinha, MMC entre 25 e 10. Lembrando que MMC são sucessivas divisões. 25 e 10 são números múltiplos do 5. Então, vamos começar essa divisão por 5. Perfeito. 25 dividido por 5 vai dar 5. 10 divididos por 5 vai dar 2. Então, na primeira divisão ali, nós vamos ter 5 e 2 como resultado. Como ainda temos o número 5 para dividir, continuamos por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 2 divididos por 5, você não pode efetuar essa divisão, então você vai repetir o 2. Teremos como resultado, então, 1 e 2. Perfeito. Agora, aquele 1 já alcançou o objetivo, né? 1 já é ok, perfeito. Mas resta o 2, então nós vamos ter que dividir por 2. O 1 nós vamos repetir, e 2 divididos por 2 vai resultar em 1. Teremos, então, agora 1 e 1. Nosso objetivo foi alcançado. O MMC está realizado quando a gente encontra ali, no final, 1 e 1, ok? Agora, nós vamos multiplicar esses fatores ali que nós encontramos, né? Os números primos são fatores ali na multiplicação. Então, 2 vezes o 5, 10. 10 vezes o 5, 50. Descobrimos assim que o MMC entre 25 e 10 é o 50. Agora, voltando às frações, 3,25 avos e 1/10, eu pergunto, por qual número devemos multiplicar o 25 para que ele resulte em 50? Muito bem, por 2. Se nós multiplicamos o denominador 25 por 2, nós vamos multiplicar o numerador 3 por 2 também. E aí, 2 vezes 25, 50. 2 vezes o 3, 6. Dessa forma, encontramos a fração equivalente a 3,25 avos, que nada mais é do que 6,50 avos, ok? Agora vamos passar à fração décimo. Por qual número devemos multiplicar o denominador 10 para que ele resulte em 50? Tranquilo, né? Por 5. Se nós vamos multiplicar o denominador por 5, vamos multiplicar o numerador por 5 também. E aí, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 1, 5. E a fração equivalente a 1/10 é a fração
5/50. Reparem que agora as frações equivalentes ali têm o mesmo denominador, 50. E aí lá do nosso livro didático, nós vamos puxar um outro comentário que ele faz para a gente bastante importante. Olha lá, acompanhe. Quando os denominadores das frações são iguais, é o caso agora, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, lá, entre os numeradores 6 e 5, o maior é o 6. Logo, a fração maior é a fração 6/50. É a maior fração, significa que foi o maior percurso conseguido, né? Então, o carro mais econômico é aquele que conseguiu desenvolver com a mesma quantidade de combustível uma distância maior. No caso, é o carro da Elo. Vamos lá, então? O carro mais econômico é o da Heloísa, porque percorre uma distância maior com a mesma quantidade de combustível. Tranquilo, né? Seguindo adiante. Atividade 3, acompanhe a leitura. Para uma festa, Ana ficou responsável por fazer 3/5 dos docinhos e Maria por 3/7 deles. Qual delas ficou responsável por uma quantidade menor? Justifique por meio de cálculos. Muito bem. Galerinha, reparem nessas frações. A fração dos docinhos que a Ana ficou responsável, 3/5. E a fração dos docinhos que a Maria ficou responsável, 3/7. Do nosso livro didático tem a seguinte análise, que quando os numeradores forem iguais, ali no caso 3 e 3, a maior fração é a que apresenta o menor denominador. Então, nesse caso ali, entre 5 e 7, o menor denominador é o 5. Logo, a fração maior é 3/5. Acompanhem ali, então, a leitura comigo. Olha lá, ó. Quando os numeradores das frações são iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Entre as duas, 3/5 e 3/7, então, a maior fração vai ser a que apresenta o menor denominador, no caso, o denominador 5. 3/5, então, tem o menor denominador, por isso é a maior fração. Então, Ana fez a maior parte dos docinhos. Porém, o exercício ele pede que você justifique por meio de cálculos, ok? Assim, nós vamos trabalhar com os denominadores iguais, certo? Vamos lá, então. Para que os denominadores sejam iguais, MMC entre 5 e 7. O MMC entre 5 e 7 é o 35. Então, vamos pensar, por qual número devemos multiplicar o denominador 5 para que ele se torne 35, para que ele resulte em 35? E a resposta, 7. Muito bem. E também por qual valor devemos multiplicar o denominador 7 para que ele resulte em 35? Isso mesmo, por 5. Dessa maneira, nós vamos ter que 7 vezes 5, 35. 5 vezes o 7, 35. Os denominadores são iguais. Uma vez que na primeira fração da Ana eu multipliquei o denominador por 7, eu devo multiplicar o numerador por 7 também. 7 vezes 3 vai resultar em 21. E a fração equivalente a 3/5 é 21/35. Mesma coisa para Maria. Se nós multiplicamos o denominador por 5, vamos multiplicar o numerador por 5 também. 5 vezes o 3 vai resultar em 15. E a fração equivalente a 3/7 vai ser 15/35. Repare, os denominadores são iguais. E aí, retornando ao nosso livro didático, quando os denominadores das frações são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Repare lá na fração agora equivalente da Ana, né? 21/35 é o maior numerador, logo é a maior fração. Dessa forma, pelos cálculos, nós confirmamos realmente, né? A maior fração é 21/35, que é a fração equivalente a 3/5. Assim, a Ana fez a maior quantidade de docinhos. Porém, a pergunta é, qual delas ficou responsável por uma quantidade menor? E quem então ficou responsável por uma quantidade menor de docinhos foi Maria. Muito bem. Quem ficou responsável por uma quantidade menor foi a Maria. Tranquilo, né? Seguindo. Atividade 4 agora. Complete as lacunas com um dos símbolos, maior, menor ou igual. Vamos lá então? Letra A.
Temos ali as frações 8 onzeavos e 1 onzeavos. Agora nós vamos verificar qual fração é, por exemplo, a maior, se elas são, quem é maior ou menor ou igual, ok? Vamos lá. Do nosso livro didático, nós temos a seguinte situação. Quando os denominadores das frações são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, veja, os denominadores ali são iguais, 11, né? Então, a maior fração é a que tem o maior numerador. No caso, o maior numerador é 8. Dessa forma, 8 onzeavos é maior que 1 onzeavos. Tranquilo, né? Letra B. Observe as frações ali, ó. 3 sétimos e 3 quintos. Repare que agora os numeradores são iguais, né? E como nós havíamos feito no exercício anterior, quando os numeradores são iguais, a maior fração é a que tem o menor denominador. Vamos lá? Observação do livro didático? Acompanhem lá, ó. Quando os numeradores das frações são iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Repare ali, nós temos os denominadores 7 e 5, né? Então, o menor denominador é o 5. Logo, essa fração 3 quintos é a maior. Acompanhem lá, maior. Então, a gente pode falar assim, ó. 3 sétimos é menor que 3 quintos, ok? Ou 3 quintos é maior que 3 sétimos. Tranquilo? Seguindo. E agora a letra C, 2 terços e 4 quintos. Reparem aí que nessas frações os numeradores e os denominadores são todos diferentes. Então, lá do nosso livro didático, quando os numeradores e denominadores das frações são diferentes, são transformadas em frações equivalentes, com denominadores iguais, e em seguida são comparadas. Muito bem, então agora nós vamos ter que encontrar o MMC entre 3 e 5 para que os denominadores fiquem iguais. MMC entre 3 e 5 é o 15. Dessa maneira, por qual valor eu multiplico o denominador 3 para que ele resulte em 15? Tcharam, tcharam, tcharam. Muito bem, por 5. E por qual valor eu vou multiplicar o denominador 5 para que ele resulte em 15? Tá, tranquilo, né? Por 3, muito bem. Assim, 5 vezes o 3, 15. 5 vezes o 3, 15. Conseguimos, então, com que os denominadores fiquem iguais. Bom, se eu multipliquei o denominador da primeira fração por 5, eu vou multiplicar o numerador dessa primeira fração por 5. A gente está falando de frações equivalentes, né? 5 vezes o 2, 10. Tranquilo. Na segunda fração, se eu multipliquei o denominador por 3, agora eu vou ter que multiplicar o numerador também por 3. Assim, 4 vezes o 3, 12. E as frações agora, 10 quinzeavos, 12 quinzeavos, são frações equivalentes às iniciais, com o mesmo denominador, no caso, 15. E do nosso livro didático, nós temos lá que quando os denominadores das frações são iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador. Então, entre 10 e 12, o maior numerador é o 12. Logo, 12 quinzeavos é a maior fração. Tranquilo? Letra D, 7 oitavos e 42 48avos. Também ali todos são diferentes, né? Assim nós vamos para o MMC. MMC entre 8 e 48. Só que repare, galerinha, que 48 é um múltiplo do 8, não é verdade? Sendo 48 múltiplo do 8, eu pergunto a vocês, por qual número eu multiplico 8 para que eu tenha ali como resultado 48? Tranquilo, né? Por 6. Muito bem. 6 vezes 8, 48. Dessa forma, eu vou multiplicar o numerador dessa fração por 6 também. 6 vezes 7, 42. E olha só, nós ficamos com uma fração exatamente igual. 42 48avos é igual a 42 48avos. Tranquilo, né, galerinha? Então, vamos adiante. Seguindo com a letra E, 2 nonos e 2 18avos. Galerinha, reparem os numeradores, né? Numerador 2 e 2 são numeradores iguais. Lá do nosso livro didático, quando os numeradores das frações são iguais, a maior fração é aquela que apresenta o menor denominador. No caso, o denominador 9 e 18. O menor denominador é o 9. Então, nesse caso,
Quando o denominador é menor, a fração é a maior. Assim, a maior fração aí é 2/9. Cuidado, tá? É muito fácil você confundir, então faça a leitura novamente. Olha lá, ó. Quando os numeradores das frações são iguais, numeradores iguais, 2 e 2, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Então, a maior fração nesse caso é 2/9, ok? Cuidado, porque isso confunde, tá? Letra F. 5/6 e 9/10. Numeradores e denominadores diferentes, todos eles. Então, lá do nosso livro didático, quando os numeradores e denominadores das frações são diferentes, as frações são transformadas em frações equivalentes com os denominadores iguais. Bom, e depois são comparadas. Para a gente ter os denominadores iguais, MMC. MMC entre 5, ou melhor, entre 6 e 10 é 30, ok? E aí, por qual número eu devo multiplicar o 6 para que ele resulte em 30? Agora sim, por 5. 5 vezes o 6, 30. Perfeito. E por qual número eu devo multiplicar o 10 para que ele resulte em 30? Ah, perfeito, por 3. Assim, 5 vezes o 6, 30. 10 vezes o 3, 30. Os denominadores são iguais. Se nós multiplicamos o denominador da primeira fração por 5, agora eu tenho que multiplicar o numerador da primeira fração por 5 também, né? 5 vezes o 5, 25. E na segunda fração, como nós multiplicamos o denominador por 3, vamos ter que multiplicar o numerador por 3 também. 9 vezes o 3, 27. Lembrem-se, nós estamos trabalhando com frações equivalentes. Tudo que você fizer para o denominador, você faz para o numerador também, ok? Assim, nós vamos ter 25 trintaavos e 27 trintaavos. E lá do nosso livro didático, quando os denominadores são iguais, repare lá, quando os denominadores das frações são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, nesse caso, o maior numerador entre 25 e 27 é o 27. Dessa forma, 27 trintaavos é a maior fração. Tranquilo, galerinha? Continuando. E agora a letra G, 9/36avos e 1/4. Galerinha, reparem, todos numeradores e denominadores diferentes. Já sabemos que agora devemos fazer o MMC. Porém, repare que 36 é múltiplo do número 4, né? Então, eu pergunto a vocês, por qual valor podemos multiplicar o 4 para que ele resulte em 36? Tcharam, tcharam, tcharam. Muito bem, por 9. 9 vezes o 4, 36. Se nós multiplicamos o denominador por 9, devemos multiplicar o numerador por 9 também. 9 vezes 1, 9. E tcharam, tchan, tchan! Essas frações são iguais. Tranquilo, né? E, para finalizar, letra H. 48 cinquentaavos, 9 décimos. Também todos diferentes, numeradores e denominadores. Só que você repare ali que 50 é um múltiplo de 10, não é verdade? Então, por qual número eu devo multiplicar 10 para que ele resulte em 50? Isso são frações equivalentes. E a resposta é essa mesmo, por 5. 5 vezes 10, 50. Se você multiplicou o denominador por 5, você tem que multiplicar o numerador por 5 também. 9 vezes o 5, 45. E aí, quando você tem denominadores iguais, a maior fração é aquela que apresenta o maior numerador. Então, entre 48 e 45, o maior numerador é o 48. Assim, a fração maior é 48 cinquentaavos. A leitura que se faz é 48 cinquentaavos é maior que 45 cinquentaavos. Ou você pode fazer a leitura assim também. 45 cinquentaavos é menor que 48 cinquentaavos. Tranquilo? Ótimo! Galerinha maravilhosa! Sim, sim! Chegamos ao final do vídeo de resolução de atividades. Espero que vocês tenham compreendido esse tópico bastante importante da comparação de frações. E aguardo um breve reencontro. Até mais! Uma ótima semana a todos!